Meio ambiente. Quando os discípulos foram até Jesus no Monte das Oliveiras, eles lhe pediram sinais do final dos tempos. Ele disse que haveria terremotos em vários lugares, que haveria fome e que haveria pestes. É claro que podemos ver que há grandes terremotos que aumentaram com frequência alarmante durante os últimos anos. Terremotos de grande magnitude. É claro que nos anos anteriores, dizem as pessoas, sempre houve terremotos, é verdade, mas estamos agora diante do aumento de grandes terremotos e, portanto, precisamos nos dar conta de que tais terremotos que abalam o mundo são parte de um conjunto profético global. Terremotos de magnitude de 8.0 ou mais na escala Richter são classificados como grandes pelo Relatório de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Estes são terremotos enormes. E se mapearmos a frequência desses grandes terremotos durante os últimos 30 anos, notamos um aumento significante. No entanto, devido a períodos relativamente curtos de rastreamento preciso, não somos capazes de estabelecer tendências conclusivas, mas podemos dizer com certeza de que essa geração está testemunhando grandes terremotos. Quando olhamos para o mapa geofísico da Terra, parece que o planeta Terra é como um ovo cozido que foi deixado cair no chão por diversas vezes. Há muitas camadas diferentes, chamadas placas tectônicas, que tendem a se mover uma ao lado da outra, e é ao lado dessas áreas de movimento, as linhas de camada de placas tectônicas, que a maior parte da atividade de terremoto ocorre. E também é interessante notar que é ao longo dessas áreas onde a maior parte da população do mundo está localizada. E quando olhamos para o relato das Escrituras sobre o futuro e a Bíblia nos diz que as cidades irão cair, é interessante notar que essas principais cidades estão localizadas ao longo dessas linhas de placas tectônicas. Minha maior preocupação é quando falam no aumento dos terremotos. E olho para trás e não lembro de tantos terremotos ocorrendo. Eu acho que os desastres são naturais, sabe? A cada século há muitos deles, então não se pode dizer nada a respeito. É natural, por isso que chamamos de natural. Eu acho que a Terra está tentando dizer acordem, no que se refere à camada de ozônio. Está tentando pedir socorro, porque estamos destruindo totalmente a Terra toda. E vai chegar o dia em que não teremos mais jeito, e nenhum de nós mais vai estar vivo, porque as árvores terão desaparecido, a água será poluída e estaremos mortos. No Apocalipse capítulo 11, versículo 18, lemos: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, para destruíres os que destroem a terra. Deus sabia que o homem, seguindo sem vigilância com seu egoísmo e sua ganância, eventualmente destruiria a terra. E nós assistimos enquanto o homem continuamente destrói o ambiente sem se preocupar com as gerações futuras. É verdade que essa geração contribuiu mais para a destruição do planeta do que qualquer geração anterior. Considerando a estatística segundo Al Gore em seu livro Terra em Equilíbrio. Estamos claramente destruindo milhares de animais, espécies de aves, peixes a cada ano. Essa tendência destrutiva começou durante nossa atual geração. Estamos presenciando efeitos ambientais catastróficos neste país com a perda de terrenos úmidos e camadas. Hoje, os cientistas sabem que o dióxido de carbono atmosférico está aumentando consideravelmente. Com certeza, a queimada de combustíveis fósseis está causando danos significativos à biosfera terrestre. Quando chegarmos ao meio do próximo século, uma onda de calor de tal magnitude ou uma seca que talvez tenhamos experimentado apenas uma vez neste século, poderá acontecer uma vez a cada 10 anos. Esta geração está presenciando uma tremenda destruição ambiental, não devido ao crescimento da população, mas sim devido a uma sociedade egoísta e gananciosa que poluiu nossa água, o ar e a terra sob a bandeira do progresso e do avanço. Ozônio. Uma das preocupações que temos com a destruição da camada de ozônio é que sabemos que os raios ultravioleta aumentam e a radiação por raio ultravioleta pode causar câncer de pele.
É interessante ver que, de acordo com a Bíblia, no livro do Apocalipse, ela fala sobre feridas surgindo na pele das pessoas. Então, certamente há uma possibilidade de que esse cenário que está ocorrendo esteja nos preparando para algo que ainda está por vir. É claro que se houvesse uma utilização em massa de armas nucleares, isso seria diminuir de forma dramática a camada de ozônio que protege e abriga a Terra. E seria ainda mais perigoso que as pessoas se expusessem ao sol. Já estamos tendo tanto câncer de pele e tantos problemas que surgiram devido ao aumento da radiação agora. Mas irá aumentar ainda mais de acordo com as profecias do livro do Apocalipse. A iniciativa internacional é necessária para a busca de soluções novas para a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global e a chuva ácida. A concentração de dióxido de carbono no ar aumentou em mais de 10% desde 1958 e aproximadamente em 25% desde a Revolução Industrial. Sem ozônio em nossa atmosfera, eu provavelmente precisaria de um protetor solar fator 500. E provavelmente ainda não seria o suficiente. Com relação aos últimos dias, lemos no Apocalipse, capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram. Sem a camada de ozônio a nos proteger, nós literalmente seríamos queimados. Acrescentando isso à tendência ao aquecimento global e o efeito estufa, não é difícil se ver como essa profecia pode em breve se realizar. Clima. Uma das coisas que preocupam as pessoas hoje em dia é assistir às mudanças incomuns que estão ocorrendo no clima. Quase todos os dias, quando ligamos a televisão ou lemos os jornais, notamos que em algum lugar do mundo ocorreu alguma grande catástrofe. Foram exatamente essas as coisas de que Jesus falou, os sinais de alerta que indicariam que a época de sua volta chegaria logo. Várias referências proféticas foram feitas sobre uma maior incidência de clima caótico nos últimos dias. Jesus disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio da criação. E o apóstolo Paulo escreve que toda a criação se desenvolverá e lidará com a aflição do parto, ansiosamente aguardando a redenção. Assim como as dores do parto da mulher aumentam em frequência e em intensidade quando se aproxima o nascimento, assim também nos diz a Bíblia. A criação irá se desenvolver e labutar com aumento de frequência. Até mesmo o apóstolo João, no livro do Apocalipse, escreve sobre os barulhos. Houve barulhos, trovões, raios, terremotos, intenso fogo durante os últimos dias da terra. A seguinte citação foi retirada de um exemplar de dezembro de 1994 de World Watch, Observatório Mundial. Uma coleção de matérias da imprensa compiladas pelo grupo ambiental Greenpeace sobre 6 continentes entre 90 e 94 apresenta um registro impressionante sobre as maiores inundações, as mais longas estiagens, os incêndios ambientais mais graves e as piores ondas de calor já registradas. Eles prosseguem afirmando que desde o final da década de 80 aconteceram furacões em várias partes do mundo com alarmante frequência.